Estava cercado por uma multidão quando um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, pediu que ele fosse à sua casa curar a sua filha doente. No caminho, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, provavelmente uma hemorragia crônica, aproximou-se em silêncio. De acordo com a lei judaica, uma mulher nessa condição era considerada impura. Isso significava que ela não podia participar da vida religiosa. Era isolada socialmente e carregava um peso de vergonha e exclusão. Além disso, o texto diz que ela gastara tudo o que tinha com médicos, mas não encontrava cura. Ao contrário, só piorava. Sem forças e sem recursos, mas cheia de esperança, ela disse a si mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Ficarei curada. Ela não queria atrapalhar, não ousou falar diretamente com Jesus. Apenas acreditou que um simples contato com ele bastaria. Então, tocou na orla da veste de Jesus e imediatamente foi curada. O sangue estancou. Jesus parou no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Os discípulos estranharam, afinal, havia gente apertando, mas ele sabia que alguém havia tocado com fé, porque sentiu que de si saíra poder. A mulher, tremendo de medo, se apresentou. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre do teu mal. Eu recomendo que vocês leiam essa passagem aí até o momento em que ele entra na casa de Jairo. Jairo o recebe. Jairo era chefe da sinagoga, era fariseu. Jesus não fazia distinção se era fariseu, publicano, se era rico, se era pobre, se era um rei, se era uma prostituta. Para ele não existia isso que existe, essa coisa conceitual nossa, de tratarmos as pessoas de acordo com os conceitos que nós temos do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal. Para Jesus não existia isso. É um espírito que estava num outro estágio. Ele não julgava pessoas. Aliás, ele dizia: não julgueis para não seres julgados. Né? Infelizmente, a gente está muito distante disso aí. Nossa maneira de se relacionar com o outro, com o mundo, é através de julgamento. Isso faz parte do nosso estágio, do nosso atraso, da nossa condição ainda infantil no desenvolvimento consciencial. Muito que a gente aprender e melhorar na maneira de nós nos relacionarmos, tanto com o mundo quanto conosco mesmos, né? Que é um grande problema para nós. E Jesus, a caminho da casa de Jairo, para ser recebido, para almoçar, ele tinha uma multidão ao seu redor, que esbarravam nele, que tocavam nele. Do nada ele disse: opa, quem me tocou? As pessoas ficaram estarrecidas com aquela pergunta. Ora, quem me tocou? Nós estamos todos aqui, né? Te tocando, e você faz essa pergunta. Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Vamos fazer uma reflexão? A mulher estava há muitos anos com um problema, uma hemorragia que ela não conseguia curar. Ela procurava médicos. Essa busca já havia dilapidado todos os seus recursos. Além de tudo, era uma pessoa desprezada, excluída da sociedade. As pessoas eram proibidas pelas tradições religiosas de conversarem com ela, de incluírem ela em qualquer reunião, em qualquer situação, de tocarem nela. Era uma pessoa excomungada. Vivia uma vida miserável. E, além de tudo, com uma doença terrível. E essa pessoa
tinha uma fé muito grande que, se tocasse nas vestes de Jesus, seria curada. Quantas pessoas existem no mundo assim, em situações semelhantes, passando por dificuldades, sejam elas quais forem, as dificuldades terríveis, que envolvem doença, exclusão, preconceito, que estão à margem da sociedade, são verdadeiros párias. Quantos? Jesus está por aqui. Jesus reencarnou para curar essas pessoas. Qual é o destino dessas pessoas? Será que o texto fala só sobre uma cura? É só sobre isso? Será que nós não temos que nos debruçar no sentido daquele texto? Que poder é esse? Alguém consegue me responder? Que poder é esse que curou a mulher? Não. O amor. O amor. É sobre isso o texto. É mostrar a força do amor. E a gente não tem noção da força do amor. Porque o amor está tão contaminado pelos almanaques, pelos romances que a gente lê, por ele ter uma curva semântica gigantesca, com inúmeros significados, que a gente fica perdido. A gente nem sabe o que é o amor. A gente não tem ideia do que é o amor. E o texto mostra que o simples toque, Jesus representa esse amor. E não é porque ele não está aqui entre nós que o amor deixou de existir. Então é sobre isso o texto. É sobre nós entendermos que não importa qual seja o seu problema, não importa, a cura é o amor. Olhe para o seu problema. Olhe para aquilo que está mal resolvido dentro de você. Coloque o amor. Acabou. O amor cura, resolve, dissolve tudo. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que está mal resolvido, ele traz uma solução, uma solvência. Então o texto fala única e exclusivamente sobre o amor. Por que a gente não ama? Por que a gente não consegue acessar esse poder? Por que a gente não tem esse poder? Vocês já se perguntaram? O amor vocês não vão encontrar numa vitrine, numa loja para comprar, numa baciada da feira. Não adianta pedir no Mercado Livre. O amor não é algo, não é uma substância. O amor é o estado do nosso ser. Você é amor. Amor não é uma virtude. O amor não é um estado mental, de espírito, não. É essência. Nós somos o amor. Se nós vivêssemos na essência. Por que a gente não manifesta o amor? Porque estamos distantes da nossa essência. Estamos envolvidos com a substância, com o corpo, com a mente, com desejos, com o mundo, com ilusões, com coisas impermanentes. A gente está num mundo de fantasia, a gente caiu num buraco de Alice e não saiu dali mais. Essa é a nossa realidade. O despertar da sua consciência, a sua iluminação, depende de você acessar a sua essência. Por que nós somos amor? Por que eu afirmo isso? Que, aliás, não sou eu que afirmo, isso está intrínseco nas Escrituras. Se João diz Deus é amor. É a definição perfeita de Deus. Deus é amor. O que nós somos? Vocês podem dizer, nós somos filhos de Deus.
Ok, se ele é amor, nós também somos. O DNA nosso é divino. Se ele é nosso pai, um jacaré não vai dar luz a uma girafa. Vai ser um jacarezinho. Nós não somos filhos de Deus? Então nós também somos amor. Os orientais não tem essa coisa de pai e filho, não. Tudo é Deus. Então tudo é amor. Se tudo é amor, eu sou amor, esse muro é amor, esse chão é amor, esse microfone é amor, porque Deus está em tudo. Então isso é uma explicação racional. Das duas formas que vocês queiram pensar, de uma forma mais devocional, transcendente, de querer colocar Deus como algo fora de você, não tem problema. De querer pensar como você sendo uma emanação de Deus, sendo o próprio Deus, Deus é o sol, você é esse raio, também não tem problema. Em todas as situações, você é amor. Então, amor é a essência do que nós somos. Então, para a gente manifestar o que a gente é, nós não temos que buscar isso em lugar nenhum. Não temos que alcançar isso. Não temos que passar por 500 encarnações, pelo sofrimento, pelo tártaro. Não temos que fazer isso, fazer aquilo, ritual disso, ritual daquilo, seguir uma saga de sofrimento, não. Essa ideia de buscar Deus é um equívoco. Você já é o que você está buscando. Isso é tão óbvio quanto 1 mais 1. É a mesma coisa de um cachorro correndo atrás do rabo, querendo alcançar, acreditando que o rabo é outra coisa. Nós vivemos assim. A gente está tão desconectado do que nós somos, que a gente está preso na ilusão de buscar algo além do que a gente é. Só que para a gente ser, revelar, manifestar a nossa verdadeira natureza, o nosso eu superior, nossa essência divina, aquilo que diz sobre nós, o próprio Jesus dizia, sois deuses. Não sou eu que estou dizendo, Jesus disse, vocês são deuses. O que eu faço, vocês também podem fazer. Até mais. São palavras dele, estão em João isso. O próprio Jesus dizia, eu e o Pai somos um, não é 2, não é 3. Jesus viveu entre nós, andou com a gente, era um ser humano de carne e osso, e já tinha despertado esse entendimento e estava ensinando para a gente. Então nós já somos aquilo que nós passamos a vida a buscar. O Zen budismo, eles usam umas imagens que são perfeitas. Que o ser humano buscando Deus é a mesma coisa que o peixe buscando o oceano. Ele está ansioso, desesperado, procurando o oceano. Ele não entende que ele já está no oceano. Que o oceano é a natureza dele. Então as pessoas vivem assim, inconscientes do que elas são. Por quê? Porque existe uma desconexão. A gente construiu a ideia de que a nossa felicidade depende disso, depende daquilo outro. Coloca uma cenoura na frente aqui e fica igual aquele cavalo correndo atrás dessa cenoura para alcançar. A vida inteira. Né? Já nasce inserido dentro desse processo, dessa programação. Cresce sempre sendo estimulado. Meu filho, você tem que alcançar essa cenoura. Aí a pessoa vai. A pessoa passa pelo ensino fundamental, se dedica, vai se graduando e tal, depois passa pela faculdade, vai se graduando, depois arruma um emprego no escritório e tal. Ele está no primeiro andar, ele já sonha que ele está no segundo, depois está no segundo e já está no terceiro. Quer chegar lá em cima e passa. E tem 40, tem 50 anos, ele chegou lá em cima.
E aí ele olha para si e fala, como está do mesmo jeito, não mudou nada. Eu continuo com a mesma angústia, o mesmo vazio. Por quê? Porque nós estamos tentando realizar uma vida que não deve ser realizada, deve ser perdida. Quem tentar salvar essa vida, irá perdê-la. Quem perder será salvo. A salvação para Jesus era diferente. As escrituras, as religiões, elas distorceram o sentido da palavra salvação. Salvação, na época de Jesus, estava muito relacionada à cura. A nós nos curarmos das nossas dificuldades, doenças, do nosso desequilíbrio, de tudo isso. Então, quem tentar curar essa vida, não vai conseguir. Agora, quem perder essa vida, será curado. É mais ou menos isso o texto. Então, gente, quando a gente fala de amor, a gente não está falando de algo banal, algo que está contaminado por tantos significados, né, e distorções. Nós estamos falando de algo que se relaciona à nossa essência, ao que nós somos. E como é que nós nos aproximamos daquilo que nós somos? Nos livrando daquilo que nós não somos, principalmente do oposto ao amor, do oposto à nossa realidade, que é o ódio, que é a indignação, que é a revolta, que são os desejos de vingança, que é o ciúme. Tudo isso são sentimentos que denunciam o quê? Uma ausência do amor. Se chegar amor ali, isso acaba. Isso desaparece. Isso só existe porque o amor está ausente. A essência não está ali. Ali é só construções mentais. É a mente que está produzindo um mundo paralelo, uma matrix, e você está preso ali. É sobre isso a matrix. A matrix é uma construção mental que te aprisiona e você pensa que é a realidade. E não é. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa dificuldade, todas as adversidades, tudo aquilo que não funciona na nossa vida, tudo aquilo que está mal resolvido, tudo aquilo que nos afeta está intimamente relacionado à falta de amor. Mas eu trago muitas culpas dentro de mim, muito remorso, eu não me perdoo, eu não me aceito pelo que fiz, eu acho que eu mereço sofrer. Então, qual é a sua relação consigo mesmo? Uma relação de ódio. Isso é uma relação de amor? Quando você olha para si e acha que você merece sofrer, isso é uma relação de amor? Não. Qual é o resultado disso? Doença, dificuldade, sofrimento, solidão, padrão energético lá embaixo. Ninguém aguenta ficar perto de você. Você é uma pessoa insuportável. Porque você tem tanta coisa mal resolvida dentro de você que as pessoas se afastam. Ninguém quer estar do lado de quem está bem. Gente. Aceitem isso. As pessoas só querem estar do lado de quem está bem, de quem tem uma energia boa, de quem é alegre, resolvido, de quem passa um astral legal. Aí quer estar do lado. Independente de ser rico ou pobre, não. Quer estar com aquela pessoa que gosta com ela. Ele não sabe explicar por que gosta. Porque é isso. Aquela pessoa pode ter tudo, mas é aquela mala sem alça, aquela pessoa pesada, mal resolvida, que só reclama, desanimada, com pensamento negativo, pessimista. Tudo que não presta está ali. A tendência dessa pessoa é viver em solidão. Todos vão se afastar dela. Ela procura ajuda, mas eu estou tão sozinho, sou tão sozinha. Por que será? É que preciso de uma ajuda. Gente, quem que pode ajudar uma pessoa dessas, a não ser ela mesma? Então, quer dizer, nós temos um trabalho a fazer, um processo de desconstrução de tudo aquilo que está mal resolvido dentro da gente, de dar novos significados a tudo isso, ao teu passado,
ao que você viveu, ao que te fizeram, sabe? As feridas emocionais que estão ali, que precisam ser curadas. Passei por isso, passei por aquilo. Ninguém passa por nada que não precisa passar, que não mereça passar. Deus não é injusto. Então vamos levantar a cabeça, olhar para cima, parar de olhar para baixo. Porque quando a gente olha para baixo, a gente está olhando para tudo aquilo que está no nosso passado. Quando a gente olha para cima, não. A gente está olhando para o Pai que está no céu, esperando a gente de braços abertos. Aquele que a gente abandonou como um filho pródigo, né? Quis conhecer o mundo, se arrebentou e agora quer voltar. Que a gente consiga fazer esse caminho de volta de cabeça, mas olhando para cima. Consciente de que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que não funciona em nossa vida. Parem de procurar culpados. Não importa, Sartre disse uma coisa importante, não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você. Então, tá tudo aqui, o material é esse. Fizeram essa coisa ruim aqui dentro de mim. O que eu vou fazer com isso? Essa é a pergunta. Vou deixar isso aqui? Vou ficar nutrindo esse lixo? Ou vou fazer uma limpeza? Vou me livrar disso. Vou aceitar, compreender, perdoar, deixar para lá, tirar a importância, tirar o peso. O que eu vou fazer? Qual é a atitude mais inteligente? Vocês já se perguntaram? Será que nós não estamos sendo burros em nutrir coisas que não nos fazem bem? Então é a gente que tem que fazer por nós mesmos. Ninguém vai fazer isso. Eu vou no centro lá, me ajuda, tomo um passo, faço o tratamento, ótimo. Você vai ser ajudado. Mas nós não vamos arrancar esse bicho. Nós vamos te mostrar onde é que está, o que você precisa fazer, vamos te ajudar a limpar, mas você tem que querer. Se você quiser continuar pensando do mesmo jeito, nutrindo as mesmas coisas, acreditando nas mesmas coisas, não há nada que o universo possa fazer para te ajudar. São escolhas. É a responsabilidade. Ou eu quero mudar, ou eu não quero. Cura só surge com mudança, gente. Não existe cura sem mudança. Esqueçam. Tratamento é tratamento. Cura é cura. Tratamento ajuda, equilibra, auxilia, fico bem. Mas se eu continuo agindo do mesmo jeito, eu aciono tudo aquilo que não presta e minha vida vai para o abismo de novo. Então, o tratamento te ajuda a refletir, a crescer, a pensar, a reelaborar tudo isso. Mas o processo de dar um novo significado para tudo aquilo que está dentro de você é seu. Não é de ninguém. Não acreditem em atalhos, em receitas mágicas, em cursos disso, curso daquilo. A pessoa ela tem um ritual, ela tem um processo que não existe isso. Ninguém vai fazer esse trabalho sujo que não seja você mesmo. Então nós temos que ter responsabilidade sobre isso. Tá bom, gente?